Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu sou a maquiadora Flávia Oliveira e hoje eu trouxe a proposta de uma maquiagem clássica. Eu utilizei a técnica côncavo recortado porque a minha cliente ela tem dobrinhas na pálpebra e esse recorte ele disfarçou um pouco essa pálpebra mais inchada. Essa maquiagem ela ficou neutra e elegante ao mesmo tempo. Por isso coloquei o tema dela como noiva clássica, porque eu acho lindo uma noiva com esse tipo de maquiagem. Esse tutorial foi o primeiro teste que eu fiz com a minha câmera, então pode haver alguns errinhos de foco, alguns errinhos na gravação. Eu peço perdão por isso, mas eu amei o resultado geral da maquiagem, espero que vocês também gostem. A modelo desse tutorial é a minha cliente e amiga Ellen Santos. Já deixei a sobrancelha da minha cliente corrigida, tem um vídeo no meu canal de como eu corrijo a sobrancelha. E agora eu vou iniciar com a base de sombra da MAC por toda a pálpebra. Aqui eu estou utilizando o pincel sintético da Class Vogue, o número 30, e eu estou passando o produto por toda a pálpebra. Para uniformizar a pálpebra eu posso utilizar o pincel Kabuki, uma esponjinha ou da batidinha com a ponta dos dedos. Meninas, é importante deixar essa sombra sem marcação na pálpebra, porque se tiver marcação, a nossa sombra ela vai ficar manchada. Agora eu vou começar a parte do esfumado dos olhos. Eu vou pegar a terceira sombra da paleta T22 da Atelier Paris e vou aplicar ela no côncavo da minha cliente, exatamente no côncavo, de fora para dentro, e esfumando bastante para não aparecer nenhuma marcação depois. Sempre eu vou aplicando a sombra aos poucos para criar tonalidades de marrom. Meninas, essa sombra que estamos aplicando eu chamo de nuance ou cor intermediária. A nuance é a diferença delicada e quase imperceptível que se encontra entre duas tonalidades semelhantes, que seria o marrom escuro, que vamos usar logo após, e a iluminadora abaixo da sobrancelha. Vou aplicar a sombra iluminadora Baked da Milani e vou aplicar a partir do ponto alto, trazendo para as extremidades da pálpebra fixa. Se necessário, retorne com o pincel que utilizamos para aplicar o primeiro marrom e esfume, para que a junção entre as duas cores fique perfeita e sem marcação. Agora, com o pincel de esfumar cerdas naturais, eu vou aplicar o quarto marrom da paleta T22 da Atelier Paris. Eu vou aplicando também aos poucos e dentro do côncavo. Eu vou aplicando sempre de fora para dentro. Vou aplicando as sombras aos poucos e já esfumando para criar uma intensidade de cores. Meninas, para o acabamento dessa maquiagem ficar bonito e sem marcações, tem que ter paciência e esfumar bastante. Se for necessário, retorne com o pincel da sombra nuance que a gente aplicou e continue esfumando até ficar um degradê perfeito entre a sombra marrom escura, a nossa nuance e a sombra iluminadora. Como essa técnica é o recorte de côncavo, eu não estou me preocupando em estar sujando a pálpebra móvel, até porque na hora do recorte eu vou estar limpando e deixando ela uniforme. Então, como vocês podem ver, eu estou esfumando bastante essa maquiagem. Toda maquiagem, para ser bonita, com um acabamento impecável, gente, não pode ter mancha de jeito nenhum. Para fazer o recorte de côncavo, eu estou utilizando o pincel número 30 da Class Vogue, porque ele é bem preciso, e a base de sombra da MAC novamente. A minha cliente Ellen, ela tem a pálpebra um pouco inchada e com algumas dobrinhas. Para fazer esse recorte, eu pedi para ela ficar com o olho aberto e eu estou fazendo o recorte um pouco acima da linha de côncavo, para aumentar um pouco o olho dela também. Agora eu vou começar a aplicar as sombras na pálpebra móvel. A primeira sombra utilizada é a primeira sombra da paleta T22 da Atelier Paris.
Estou aplicando com o pincel de cerdas naturais. Esse pincel ele é específico para aplicação mesmo. Eu aplico essa sombra apenas dando batidinhas na pálpebra, para ela ficar bem uniforme e sem manchas. Agora eu vou aplicar a sombra marrom. Esse marrom é um marrom quente, da paleta T05 da Atelier Paris. A aplicação eu faço com batidinhas, aplicando bem essa sombra na pálpebra. Para tirar a divisão entre uma sombra e outra, eu vou dando batidinha entre as duas cores, arrastando levemente a sombra marrom para a sombra bege. Essa sombra marrom pode ser aplicada em todo o centro da pálpebra móvel. Logo após aplicar essa sombra, nós vamos aplicar com o pincel de esfumar a quarta sombra da paleta T22 da Atelier Paris. Vamos aplicar no final dos olhos e fazendo já a junção com o marrom usado anteriormente. Meninas, continue esfumando até o degradê ficar perfeito. Se for necessário, retorne com qualquer uma das cores. Aqui eu estou utilizando o pincel de precisão com o mesmo marrom e eu vou aplicar onde foi feito o recorte do côncavo, para realçar o côncavo da minha cliente. Eu usei o Glitter Reflect Gold da MAC no início da pálpebra móvel, logo acima da sombra bege da paleta T22 que aplicamos. A câmera não filmou, gente, desculpa. Eu estou utilizando o delineador preto da Inglot. Para fazer o delineado do gatinho, primeiro eu faço o delineado por toda a pálpebra. E logo após o delineado da pálpebra ficar perfeito, eu faço a ponta. Depois faço a junção das duas partes, da ponta com a base dos olhos. Já colei os cílios, utilizei os cílios da Cremé 747M e a cola Duo preta. A base que eu estou aplicando no rosto da minha cliente é a base da Atelier Paris, número 3, com o final Y, ela é mais amarelada, e com o pincel da Maria Margarida, pincel kabuki de topo arredondado. Eu aplico a base dando leves batidinhas na pele, porque a pele assim absorve mais produto. Vou aplicando essa base por todo o rosto. E logo após a aplicação, é que eu vou dar o acabamento com a esponjinha. Meninas, eu passo uma camada relativamente grossa de produto, só que depois eu tiro todo o excesso e deixo essa pele bem uniforme utilizando a esponja umedecida. O uso da esponja ele é importante para a pele ficar com um aspecto mais natural. Eu vou dando batidinha por todo o rosto. Como essa esponja está molhada, ela não vai absorver a base, então a base ela vai continuar no rosto, só que com um aspecto bem mais saudável, não vai ficar com aquele aspecto de massa corrida. Agora eu vou utilizar o corretivo da Kryolan com a base da Atelier Paris para fazer a iluminação dos pontos centrais do rosto da minha cliente. Isso vai realçar o centro do rosto dela e esse efeito ele fica lindo em fotos. Meninas, para conseguir fazer a iluminação e o contorno da minha cliente, eu preciso saber muito bem e entender sobre visagismo, ok? O visagismo é uma técnica que busca harmonizar a face das pessoas, realçando seus pontos fortes. Ele parte do princípio de que cada ser é único e tenta adaptar as tendências da moda à imagem de cada pessoa. O profissional passa a trabalhar com um profundo conhecimento de como a imagem funciona e os elementos visuais que cria ao construir planos de luz e cor. Meninas, o maquiador profissional precisa saber o que as linhas, as formas e as cores expressam e como funciona a luz para poder criar ou diminuir volume, o que é proporção áurea e como isso funciona na maquiagem. Os pontos centrais do rosto já foram finalizados. Agora eu vou passar a esponjinha para fixar um pouco mais esse corretivo abaixo dos olhos. E logo já venho com o pó fixador selando essa região.
Então minha cliente tem essa área da região bem molinha e pode dar a impressão de que ela tem linhas de expressões abaixo dos olhos. Meninas, eu não vi que a minha câmera tinha parado de gravar e perdeu a parte do contorno. Vou esfumar o contorno que eu fiz com o pincel do kit da Lu Ferraz, dando leves batidinhas para que esse corretivo se junte na base sem ficar marcações. Lembrando que o corretivo mais claro, a base do tom da minha cliente, e esse corretivo mais escuro tem que ficar uniforme na pele sem aparecer divisão entre eles, porque aí fica um efeito natural, criando essa ideia de profundidade. Vou tirar essa marcação do corretivo D14 da Kryolan apenas dando batidinha com o pincel Kabuki da Luciane Ferraz. Gente, o contorno e iluminação feito na minha cliente precisa ser bem natural. Ele é quase imperceptível a olho nu. As outras pessoas precisam olhar para nossa cliente e dizer: nossa, como ela ficou linda, e não: nossa, que contorno lindo, né, gente? Agora vou selar toda essa pele e esses produtos com o pó fixador da Kryolan, o P1, e com o pincel Dual Fiber da Clasvaux, fazendo movimentos circulares para deixar um polimento bonito nessa pele. Meninas, a minha cliente, ela iria viajar e ela ia precisar ficar bastante horas com essa maquiagem. Por isso que eu selei bem essa pele e esfumei muito bem com o pincel Dual Fiber, porque mesmo usando um pouco mais de pó, a pele ela continua leve com um aspecto natural. Meninas, se vocês quiserem, eu posso fazer num próximo vídeo como eu faço o contorno e iluminação seca. Depois de selar a pele, eu sempre volto com um pó para contorno, esse é o do Davut número 3, e repasso onde eu fiz os contornos anteriormente. O blush que eu vou aplicar é o Rosa de Ouro da Milani e estou aplicando com um pincel de cerdas naturais, um pincel de blush chanfrado. Meninas, agora eu vou fazer a parte da iluminação, particularmente é uma das que eu mais gosto. E vou utilizar o iluminador Soft and Gentle da MAC. Primeiro eu vou iluminar os pontos centrais do rosto. Geralmente eu ilumino o centro do nariz, o arco do cupido. E acima das maçãs eu utilizo esse pincel vassourinha, tá? Para dar um efeito esfumado nessa região. Agora eu vou fazer a parte de baixo dos olhos. Estou utilizando o lápis da Avon, o Mega Impact. Na verdade ele é um delineador em lápis, então ele é bem preto e ele esfuma super bem. O melhor de tudo é que ele é à prova d'água e não sai por nada dos olhos, ele realmente não mancha. Para esfumar esse lápis eu estou utilizando o pincel de precisão, esse é o Eco 12. Agora vou utilizar o pincel lápis com a sombra marrom da Atelier Paris, para esfumar abaixo dos olhos. Eu gosto de um esfumado um pouquinho mais marcado nessa região. A gente está utilizando bastante e dá um efeito muito bonito no rosto da minha cliente. Meninas, agora eu vou utilizar o rímel da Revlon na minha cliente para fazer a junção dos cílios naturais com os cílios postiços. Eu utilizo pouco produto para dar um efeito mais natural nos cílios da minha cliente. Agora que os olhos e a preparação da pele já foi finalizada, vamos para os lábios. Eu estou apaixonada pelos batons da Riscote e na minha cliente eu utilizei 2 tons. O primeiro tom é o Sweet e o segundo tom é o Charme. Primeiro eu apliquei o tom mais nude por todos os lábios e logo após eu vim aplicando o Charme, fazendo um contorno bem perfeito no lábio dela. Eu queria que esse batom ficasse numa tonalidade num rosa um pouco mais queimado, por isso que eu fiz essa mistura. E eu amo a textura desse batom, ele não craquela, ele não sai com facilidade. E sem dúvida, esse batom agora é um dos meus queridinhos. Na hora de fazer o contorno
contorno, eu passei um pouco acima da linha natural dos lábios para dar uma amplitude no lábio da minha modelo. E logo após da aplicação do batom, eu vim corrigindo com a base da Atelier Paris, para dar aquele efeito de boca feita no Photoshop mesmo. Meninas, esse foi o tutorial de hoje. Eu espero que tenham gostado e que eu tenha ajudado e contribuído com um pouco de conhecimento. Fiquei muito feliz com todos os recadinhos que recebi no último vídeo, o agradecimento pela gravação do vídeo. Com certeza estarei gravando outros vídeos muito em breve. Vocês podem deixar sugestões nos comentários do vídeo para mim. Meninas, me sigam no Instagram. É @maquiadoraflaviaoliveira, é lá que eu posto dicas de maquiagem, as clientes que eu maquio, e é lá que eu vou estar divulgando os próximos vídeos. Adicionem também o Facebook e me sigam aqui no canal do YouTube. Desde já eu agradeço a cada uma de vocês. Meninas, eu ministro o curso de maquiagem profissional e aperfeiçoamento para maquiadores aqui na cidade de Londrina. Para informações sobre cursos, me envie um e-mail para flaviaoliveiramakeup@gmail.com, que eu vou estar respondendo e passando as informações necessárias. Meninas, espero que vocês tenham gostado do resultado final dessa maquiagem. Não deixem de assistir os próximos vídeos. Obrigada por todo o carinho que eu tenho recebido. Fiquem com Deus. Até o próximo.